Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Que a paz de Jesus esteja com todos. Vou fazer a leitura de preparação do ambiente do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 108, oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Destacam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Exageram somente maldade e trevas e nunca se designam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? Concessionário sensato, de início adiará a solução, adequando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhes os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão.
renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Graças a Deus. Então nós vamos envolvendo os nossos irmãos com muito carinho, com muita serenidade, e vamos pedindo a todos que procurem respirar tranquilamente, profundamente, relaxando o corpo físico, né? Vamos mentalizando da esquerda para a direita anéis intensamente brilhantes, passando pelo coronário um azul, em seguida cobrindo com o branco. No cardíaco, um rosa vindo de Maria de Nazaré, nos trazendo muito amor. Expandimos e entrelaçamos nossas auras em fraternidade e amor para fazermos uma prece em conjunto e recebermos o passe espiritual. Agradecemos aos benfeitores espirituais que prepararam este ambiente em que nos recebem com muito amor e carinho. Agradecemos às equipes de segurança de Ricardo, que fazem a proteção dos nossos trabalhos. As equipes de limpeza, que cuidadosamente fazem toda a higienização. Agradecemos o cinturão e a cúpula de luz colocada, que nos liga à espiritualidade maior. Mentalizamos um grande arco-íris vindo de nossa casa-mãe, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, até nós. Mentalizamos nossa casa expandindo intensa luz. Deus, nosso Criador e Pai eterno, Jesus, amado Mestre, ao iniciarmos agora os trabalhos de passes em favor de todos os nossos irmãos necessitados aqui presentes, que devem receber tratamentos, enviai os vossos trabalhadores espirituais, iluminados e bondosos, a fim de que realizem do lado espiritual os tratamentos nesses irmãos. Para isso, vos pedimos que sejam reunidos em nosso recinto os fluidos benéficos do Sol, das estrelas e de todo o universo. E também reúnam aqui as emanações fluídicas benéficas, renovadoras, curadoras, normalizadoras e fortificantes das plantas medicinais, Senhor. E que assim sejam formado um reduto fluídico benéfico em nosso meio, com teto fluídico por cima, paredes fluídicas benéficas aos lados, com portas e janelas, pisos embaixo e tudo o mais que for necessário. Como reuniões fluídicas benéficas que se estendam em torno dos aplicadores de passes, para que possam captá-las e transmiti-las através de seus pensamentos e bons sentimentos, e por meio de suas mãos, nos tratamentos para a normalização e a cura dos necessitados. Senhor Jesus, com auxílio dos benfeitores espirituais, cujo orientador maior é Razim, equipes de Brogotá, Itaporã, Calípica, Bezerra de Menezes, Meimei, Maria de Nazaré, Mãe Joana e nosso venerável mentor desta casa, Lauro Machado, e todas as fraternidades presentes. Que assim seja. E assim, nós damos por aberto o nosso trabalho no dia de hoje, proferindo a oração a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve
a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, do amor e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente com vocês e já começo agradecendo ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, a nossa presidência da casa, aos irmãos que fazem todo o trabalho físico lá, que não pararam, apesar do distanciamento social. Tem muitos irmãos trabalhando duro para manter as coisas funcionando e assim poder continuar ajudando os irmãos que estão necessitados espiritualmente, fisicamente, com as prendas, com as cestas básicas, com bazar, com uma série de coisas que são dedicadas a ajudar os nossos irmãos. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 11, 12 e 13. Não julgueis para não ser julgados. E aquele que está livre de pecado, atire a primeira pedra. Acho que, se não todos, a maioria de nós já ouviu falar dessa frase, né? Quando uma mulher que é acusada de adultério é levada até Jesus e eles pedem para que ele julgue aquela mulher, e a ideia deles é que o julgamento seja o esperado, né? Que ela realmente seja apedrejada. Mas Jesus, na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria, em vez de fazer isso, ele faz uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta não, ele faz uma afirmativa, né? Ele diz para aquele que não teve nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E quando ele fala isso, ele se cala, ele começa a escrever na terra com o dedo, né, no chão, e deixa os outros pensando, né? E aos poucos as pessoas vão se retirando. Primeiro os mais velhos, e com certeza vão ter muito mais pecados, porque viveram muito mais que os mais novos, e já são mais maduros, já pensam melhor no que já fizeram, né? Já conseguem refletir melhor. E aos poucos vão saindo os outros também, até que só sobra Jesus e a mulher. E ele conversa com ela, pergunta onde estão seus acusadores. Ela diz que foram todos embora, que não tem mais acusadores. E ela fica esperando, né, o que Jesus vai falar, achando que vai ser condenada por ele também. Mas ele diz, né, que se eles não te culparam, não sou eu que vou te culpar, né? Então, ele fala para ela, segue, né, vai embora e não peque mais, né? Então, o que quer dizer com tudo isso, né? Essa lição de Jesus, essa parábola, né? Ele quer dizer que
Antes da gente julgar alguém, nós precisamos refletir sobre nós mesmos, né? Que nível nós estamos para poder julgar alguém, né? Qual o nosso conhecimento, qual a nossa experiência? Por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente já tenha vivido, quem disse que a gente está pronto para julgar alguém, né? Se Jesus, na sua infinita sabedoria e bondade, deixou para que as pessoas mesmo pensassem e refletissem sobre o que tinha acontecido com aquela mulher e o que eles tinham feito da própria vida, quem somos nós para julgar alguém? Mas, infelizmente, mesmo que sem perceber, nós fazemos isso quase que o tempo todo, né? Nós fazemos isso para pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós não conhecemos, pessoas em casa, pessoas no trabalho, né? Com certeza muitos, até no Lauro Machado, no Centro Espírita, na Casa Espírita, enquanto você está ouvindo alguém falar sobre os suas próprias experiências, na hora que você está ouvindo ali, você já está pensando assim, mas eu faria diferente, eu não faria assim, eu acho que está errado, né? Parece que isso é natural do ser humano. É natural do ser humano porque nós somos ainda espíritos errantes, estamos aprendendo e dentro dos nossos aprendizados nós vamos errar muito ainda, né? Mas aos pouquinhos a gente vai compreendendo e por mais difícil que seja seguir isso, só o fato de saber, de estar estudando, ler o Evangelho, ler esse capítulo, entender o que está escrito ali, eu tenho certeza que quando a gente for acusar alguém de alguma coisa, for tentar dar uma opinião sobre aquilo que a pessoa está passando, fazendo, falando, isso em alguns momentos vai voltar na sua mente, vai voltar na minha mente, e a gente antes de falar vai dar aquela parada e vai pensar, né? E como dizia Emmanuel pro Chico, se você não tiver nada bom para falar, cale a boca. Bem assim, curto e grosso, né? Cale a boca. Ou você fala alguma coisa para levantar o astral da pessoa, para fazer ela fazer algo melhor da vida para alguém, algo que seja construtivo, ou então o melhor que você tem a fazer é ficar quieto, né? E é mais ou menos assim, né? Quem é você para julgar alguém, né? Você não está aqui para isso. Você está aqui para aprender e para dividir, né? Então a gente tem que se policiar o tempo todo, né? Às vezes a dificuldade que a gente passa não é a mesma que o outro passa, né? E julgar quando a gente está de fora é muito mais fácil do que julgar do que a própria pessoa que está ali vivendo aquilo, né? E não precisa ser algo ruim. Até num programa de televisão, quando alguém está lá num show de plateia ali, respondendo perguntas, né? Eu tenho certeza que de casa vocês acertam quase tudo, né? Eu acerto quase tudo. Nossa, eu me sinto um gênio, né? A gente lembra de fatos históricos, conhecimentos gerais, lembra da aula de matemática da escola, do nosso tempo de escola, às vezes lembra até da época das aulas de física, química, né? Coisa que a gente nunca mais viu, vem à mente, né? Incrível isso. Mas vai lá, sobe no palco, fique sob pressão e tenta lembrar alguma coisa. Não vai aparecer mais nada na sua mente, né? Então a gente fica daqui, né? Mas que pessoa, mas que ignorância, né? Como é que não lembra um fato tão simples como esse? Todo mundo sabe disso, mas quem está vivendo aquela dificuldade naquele momento é diferente, né? Eu tenho certeza que se eu for lá, eu vou errar mais que a pessoa que estava ali, né? E talvez as mesmas perguntas que de casa eu acertei na hora ali, eu não vou me conformar. Falo, poxa, de casa eu sabia tudo. Foram as mesmas perguntas e eu não tinha as respostas. Como é que pode isso? E é por isso que a gente tem que refletir muito. E toda vez que eu estudo um pedaço do Evangelho, como esse, para poder estar falando aqui um pouquinho, e não tem como eu parar e não refletir sobre mim mesmo, né? Sobre as minhas ações,
o meu dia a dia. E é bom, isso é bom, eu sinto que é bom, porque eu reflito melhor, paro para pensar, tento refletir o que eu fiz na semana, no mês, nos últimos tempos, né? E o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de julgamento premeditado, não deveria, né? O pré-julgamento ou o preconceito, né? Que a gente tem, muita gente tem de várias coisas, né? Preconceito não é só de pessoas, né? O preconceito que todo mundo fala de raça, né? De sexualidade, mas é preconceito até de ideias, né? Então a gente, de ideias, de costumes, preconceitos de religião, né? Então a gente estabelece muita coisa assim, e isso tudo faz parte de algum tipo de julgamento, né? Julgar que a pessoa está errada, julgar que aquela religião não é boa, julgar que os costumes daquela pessoa faz mal, né? Então a gente, premeditadamente, a gente julga mal. E a gente geralmente julga aquilo que a gente nem conhece, né? Eu julgar uma religião que eu acho que não é boa, mas eu nunca nem fui lá, eu não sei como eles fazem, eu não sei como é que eles oram, rezam, como é que eles se congregam, como é que eles conversam, como eles estudam, o que eles leem, como eles falam. Como é que eu vou dizer que aquilo não é bom, né? Eu acho que a primeira parte que a gente tem que fazer é buscar o conhecimento, tentar entender melhor. Se você vê que uma pessoa está tendo dificuldade para fazer alguma coisa e você não sabe, você se cala, né? Mas se você tem interesse em fornecer alguma ajuda, que é como Emmanuel disse, ou você tem algo de bom para falar, ou se cala. Então você pode se calar naquele momento, buscar informação, buscar conteúdo, tentar entender o que aquela pessoa está passando, se for do seu interesse, e aí sim tentar dar algum conselho que faça a pessoa crescer, né? Algo que não vai ser pejorativo para aquela pessoa, né? Não é simplesmente dizer que ela está errada, mas tentar ajudar a clarear a mente dela para conhecimento, né? Mas ainda assim deixar que a pessoa viva aquela experiência, né? Só que agora de repente com mais base, com mais informação, para que ela consiga tomar um caminho correto. E eu tenho certeza que você vai se sentir mais satisfeito com isso do que simplesmente julgando aquela pessoa, porque você vai estar fazendo uma boa ação, vai estar praticando uma caridade, né? Porque você dedicou o seu tempo para aprender, para ir lá e ensinar aquela pessoa. Ou se você já tem esse conhecimento, tenta multiplicar o conhecimento para aquela pessoa, mas que seja um conhecimento realmente fundamentado, né? Que tenha alguma base lógica, teórica, que veio de livros, de alguma coisa eficaz, verídica, né? Não vamos usar de um fake news para ensinar uma multidão, né? Hoje está na moda essa palavra fake news, infelizmente. Então não vamos usar de um fake news para ir lá dizer para aquela pessoa que o conhecimento dela não bate, que ela não sabe o que ela está falando, nunca, né? Nem vamos dizer o que a pessoa não sabe o que está falando, mas a gente pode levar, olha, eu li num livro, eu vi num jornal, eu aprendi na escola com os professores, eu li num livro na biblioteca que falava assim, 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 né? Eu li na Bíblia, eu li no Evangelho, que fala assim, assim, né? Leia também capítulo tal, fala sobre isso, né? E ajudar a pessoa a refletir melhor. Isso é construtivo, né? E você deixa de julgar algo da pessoa. E que geralmente, quando a gente está julgando algo da pessoa, se você for pensar bem, como eu disse, estar na pele da pessoa que está passando por aquilo é diferente de estar de fora na janelinha dando opinião, né? E normalmente quando a gente opina, se você for pensar bem, a gente mesmo não tem conhecimento daquilo. A gente talvez cometesse erros piores do que aquela pessoa que está passando por isso. Então, quando a pessoa está passando por aquilo, é interessante colocar-se no lugar dela,
tentar imaginar o que você faria, tentar imaginar se fosse um irmão seu passando por aquilo, se fosse um filho seu passando por aquilo, o seu pai, a sua mãe, irmã, o seu melhor amigo, a melhor amiga. Tentar pôr alguém, ou você mesmo, alguém que você ame muito, alguém, ou você mesmo naquela situação, para não simplesmente julgar, mas pensar como ajudar aquela pessoa, ou pensar como você faria, como você pediria ajuda, se você aceitaria ajuda. Tem gente que não quer ajuda, você tem que tomar muito cuidado para ajudar. Tem gente que se sente humilhada quando vai receber ajuda. É uma ignorância? Talvez seja, né? Mas a gente tem que respeitar e com calma, e com cuidado. E com muito amor, carinho, né? Com muita atenção. Não invadir a vida da outra pessoa, né? E sempre refletir aquilo na gente. Será que eu estou pronto para encarar o mesmo problema que aquela pessoa, aquela mesma dificuldade? Né? Será que eu estou apto para superar esse desafio também? Como é que seria comigo essa situação? Então, esse exemplo que Jesus dá foi fantástico, né? Porque dificilmente ninguém errou, né? É muito difícil ninguém errar, né? E você pode fazer as coisas certas a vida inteira, né? Imagina que incrível, né? Eu, com meus mais de 40 anos, nunca errei. Vamos imaginar, né? Impossível, né? Mas vamos imaginar que eu nunca errei. Fui uma pessoa maravilhosa, pratiquei caridade, fiz o bem pro próximo, fiz o bem para todo mundo, abdiquei das coisas para mim, para servir pro próximo. Um verdadeiro franciscano, né? E de repente, do nada, eu vou e cometo um pecado, né? Eu cometo uma falha, de repente uma falha grave, né? Firo alguém, firo os sentimentos de alguém gravemente, né? Atrapalho o progresso de alguém. Nossa, como que eu vou me sentir, né? Eu acho que vai ter o mesmo peso se eu tivesse pecado a vida inteira, né? Então, é muito difícil a gente, alguém que não tenha pecado, mas é fácil todo mundo falar que o outro está errado, né? É fácil eu falar que o outro está errado, é muito fácil, né? A gente tem sempre que pôr na mente que talvez aquilo que a gente passou com facilidade, para o outro não seja tão fácil. Por que isso? Cada um tem uma desenvoltura para desenrolar as coisas, compreender, digerir aquela informação, processar, pensar e tratar. Algumas pessoas recebem aquilo, não conseguem nem pensar, já entra em pânico. Outras ficam super nervosa. Outros têm uma série de crenças que impedem que ela tome uma atitude, né, perante aquilo. Por exemplo, um filho, né? Um filho faz algo, uma malcriação, né? Desobedece, grita. Alguns têm uma psicologia muito boa, consegue conversando com o filho, fazer ele acalmar, entender, tem palavras certas, usa palavras certas na hora certa. Tem gente que não consegue nem falar, né? Tem uns que põe de castigo, outros dá uma chinelada para tentar colocar no lugar daquele choque, né? E tem outros que só dá uma olhada, a criança já entende. Mas isso não é só da pessoa, é da criança também. Pode ser que para uma criança você olha, para outra você tem que dar uma chinelada, não sei, tem que chamar atenção, né? Mas isso depende do desenvolvimento de cada um, né? O quão pronto cada um tá para aquela situação. Então pode ser que para mim uma situação seja muito fácil, mas a mesma situação para um outro amigo não seja, para um outro irmão não seja. Mas a gente tem que respeitar isso, tentar ajudar no que for possível. De preferência, quando o irmão quer ajuda, a gente pode até oferecer primeiro, ver se existe interesse, e aí sim
tentar ajudar, né? Não efetivamente julgar, né? Tentar dar alguns exemplos, tentar usar o seu exemplo, por isso a gente tem que fazer coisas boas para poder ser bom exemplo. O melhor jeito de ajudar as pessoas é ser um bom exemplo. Então, a gente oferece o nosso exemplo para a pessoa. Se a gente sempre vai achar que está agindo certo, né? Mas de repente não está, né? A gente dá o nosso exemplo, oferece, vê o que entende. Se couber, a pessoa usa. Se a pessoa não quiser, a gente também não julga, porque é o livre-arbítrio que Deus deu lá atrás, no início da humanidade. Nós não temos direito de tirar isso do próximo, né? Mas a gente, gentilmente, educadamente, pode sim oferecer auxílio, oferecer algo construtivo para o irmão, né? Em vez de simplesmente julgar, né? Porque quando a gente julga um irmão, a gente na verdade parece que está vendo os nossos próprios erros, né? A gente está vendo aquilo que a gente já errou, a gente está vendo algo que a gente também está até perdido e está tentando resolver no próximo, e que com certeza seria algo que na nossa vivência a gente ia se atrapalhar bastante. Então, vamos tentar agir pelo bom exemplo, pelo auxílio. E eu lembro de outro dizer do Chico Xavier. Ele falava que quando a gente acusava alguém, assim, a gente apontava para alguém, a gente tinha outros 3 dedos, né? A gente está apontando para a pessoa ali, mas tem outros 3 dedos apontando para nós mesmos aqui de volta, né? Que a gente está acusando 3 vezes mais a nós mesmos, né? Você está apontando para lá pro fulano, falando, você está errado, mas olha aqui, ó, tenho 3 apontando para mim mesmo. Que isso é para a gente pensar, refletir e antes de acusar o próximo, pensar nos próprios dizeres, nos próprios afazeres, nas nossas próprias obrigações e assim tentar ser mais irmão, mais companheiro, mais solícito, né? Pensar mais na questão da caridade, na divisão de conhecimento, a multiplicação do bom conhecimento, né? Levar o que está escrito no Evangelho, na Bíblia, para as pessoas de alguma forma, assim como essa mini palestra que a gente faz aqui online, né? E assim todos nós vamos crescer, um ajudando o outro. E assim nós seguiremos firmes e fortes até o nosso Pai. É isso aí, meus amigos. Eu agradeço também ao meu mentor, aos espíritos de luz que com certeza iluminam a minha mente para que eu consiga falar um pouquinho melhor, né? Porque não é tão fácil falar aqui na frente da câmera para vocês, mas é um prazer, com certeza é um prazer. É muito gostoso e é mais gostoso ainda se a gente imaginando que para algum irmãozinho vai fazer diferença essas palavras. Eu me sinto como se estivesse conversando realmente com aquele irmão que precisa de ouvir falar com alguém. É pena que a gente não está num vídeo online para a gente falar todos ao mesmo tempo, né? Em conferência, né? Pena que a gente não está em conferência para poder falar todos juntos. Mas quem sabe a gente vai evoluindo e a gente faz isso ainda, né? Então, uma boa semana para todos, uma semana de boas ações, de um ótimo crescimento espiritual, que o mentor espiritual de cada um ilumine vossas mentes e que vocês consigam, com os seus conhecimentos, ajudar os irmãos que também estão precisando. Uma ótima semana a todos e muito obrigado. Até a próxima. Elevemos nossos pensamentos a Deus e Jesus e pedimos a equipe médica Bezerra de Menezes, Lauro Machado, equipe dos pretinhos velhos, índios, dos caboclos, que se possa, que em nome de Deus e Jesus, frutificar essas águas, Senhor. Que seja frutificadas as águas sobre a mesa, dos copinhos de águas, das garrafinhas, do galão, das caixas d'água dessa casa. Pedimos pelas caixas d'água de todos os trabalhadores, os assistidos e de toda a região. E pedimos, Senhor, pelas caixas d'água dos hospitais, todo o Brasil, de todo o nosso universo, que essas águas possam se transformar em remédio
para que todos que se façam merecedores possam receber essas bênçãos. Em particular, pedimos pelos nossos irmãos assistidos do trabalho do primeiro sábado, e que todos os copinhos de água que está sendo colocado, as garrafinhas de água, Senhor, que seja colocado o remédio do plano espiritual, o remédio do plano físico, que essas águas, Senhor, seja a cura do corpo e da alma. Façamos merecedores. Graças a Deus. Senhor Jesus, humildemente rogamos a Tua permissão para pedir às equipes socorristas que possam auxiliar os nossos irmãos desencarnados. Rogamos a todos eles, Pai, discernimento, clareza, entendimento e aceitação em relação a esta nova vida que está sendo oferecida a eles. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos vibrando, vamos fazer vibração agora para aqueles que colocaram no nosso site as vibrações para as pessoas que estão passando por necessidades. E aqui também, na nossa caixinha de orações, vamos vibrar por essas pessoas, principalmente aqueles que estão com a doença da pandemia, que estão nos hospitais, que estão sofrendo, às vezes nos respiradouros. Vamos vibrar por pelas famílias dessas pessoas que tanto sofrem, que tanto pedem a Deus para a recuperação de seus familiares. E vamos vibrando por esse momento de aprendizado que nós temos aqui no Brasil todo e no mundo todo, pelas pessoas que também estão sofrendo, que não estão sofrendo das doenças da pandemia, precisando também de uma hemodiálise, que não estão conseguindo vaga em hospitais, né? Pessoas que tinham cirurgias marcadas e que não puderam fazer. São pessoas que estão sofrendo na esperança de que tudo se resolva, para que resolva seus problemas de saúde. E pelas pessoas que estão pedindo de coração, que continue pedindo, que, como disse Jesus, peça e obterás. Graças a Deus. Pedimos vibrações para os nomes recebidos no nosso site, no plantão de oração. Pedimos vibrações para a nossa casa, Lauro Machado, para toda a cúpula protetora desta casa, para todos os trabalhadores assistidos e seus familiares, os alunos desta casa, tanto físicos como espirituais. Vamos rogando também por todas as casas psiquiátricas, por todos os hospitais, escolas, penitenciárias, que Jesus possa envolver a todos na sua luz de amor, paz e tranquilidade. Vamos rogando por todas as igrejas, todos os centros espíritas. Vamos rogando por toda a humanidade, que nós possamos nos melhorar com essa situação que nos envolveu. Vamos rogando pelos animais, pelos moradores de rua, que são os maiores prejudicados, porque estão ali à mercê de tudo. Vamos rogando pela espiritualidade do plano maior, que ela possa ser cada dia mais abençoada, iluminada por Jesus.
Vamos rogando por nós mesmos, pelos nossos inimigos, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos mentores. Que assim seja, graças a Deus. Meu amor e carinho a todos vocês, irmãos da nossa casa de Lauro, a todos os irmãos que comungam os preceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, de luz e amor. Estamos galgando a passos de firmeza na sublime senda de nosso Mestre amoroso, com todos, indistintamente, Jesus no leme de nossa casa terrestre. Não nos permitamos vacilar em pensamentos de temor, angústias e aflições. Recorremos às orações. O amparo está fluindo para os da vida material e os da vida espiritual, coberto todos com infinitas bênçãos de Deus. O caminho é de evolução constante. Todos sabemos de nossas necessidades espirituais. Vamos aqui agradecendo a todos os departamentos da nossa casa, a espiritualidade que nos recebe em nosso portal, nosso serviço social, todos os colaboradores, as doações dos alimentos que estamos recebendo, dando condições de ajudar as famílias e aos colaboradores da casa, na alegria de estar todos reunidos na organização dos mesmos e no plantão para os recebimentos. O nosso muito obrigado. Agradecemos a doutrina espírita que nos esclarece com muito amor. Os tratamentos recebidos através dos mentores em caravanas em nossos lares, trazendo luzes, clareando todos os ambientes, nos deixando energias de conforto. Somos gratos pelo passes de tratamentos que recebemos, da água fluidificada que todos estão recebendo, os seus medicamentos através dos fluidos espirituais. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Lauro Machado, a Jesus e a Deus. O meu abraço a todos vocês, amigos, e acompanhamos nesse momento o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E encerramos aqui todo esse tratamento do primeiro sábado, que é o nosso P3F. Graças a Deus.